Nós somos a única igreja em todo mundo, Fabiano. Em todo mundo as pessoas podem adorar Deus em espírito, mas em espírito e em verdade só na igreja católica com a presença da Eucaristia. Por muito tempo a Igreja Católica escondeu a palavra de Deus. Somente quem tinha acesso a essa literatura eram os monges ou os padres. E muitas pessoas que se opunham à Igreja Católica no tempo, eles eram considerados como herege, como inimigos da Igreja. E como ela tinha um grande poder, mandava sentenciá-los, muitas vezes à morte. E os seus livros eram queimados em praça pública. Até o início do século XVI, onde começa o movimento da Reforma Protestante, nos anos de 1483 a 1546 na Alemanha. Martinho Lutero foi o responsável de traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E já havia naquele tempo esse pensamento, que salvação só existia na Igreja Católica, que todos aqueles que saíam da Igreja Católica saíam da Igreja verdadeira. Martinho Lutero lutou contra isso. Ele mesmo pediu para que a igreja esclarecesse algumas coisas, como por exemplo a venda de indulgências, ou até mesmo a venda de utensílios sagrados que a igreja católica fazia naquele tempo. Vendia utensílios que eles diziam ser sagrados para que as pessoas pudessem ter um tempo menor no purgatório. E aí Martinho Lutero começa a estudar a Bíblia e ele acha a passagem que está escrito que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, era contraditório ao que a igreja pregava, que para ser salvo você precisava comprar indulgências ou comprar alguns utensílios sagrados, ou também a prática da simonia que a igreja praticava naquele tempo. Então você vê que o pensamento, esse pensamento que nós vimos nesse vídeo aí, é o mesmo pensamento da igreja há muitos anos atrás. Ou seja, fora da igreja católica não há salvação segundo o que eles falam. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Será que ela está certa? Vamos estudar um pouquinho a Bíblia? Nós vamos dividir esse vídeo aí rapidamente em algumas pequenas partes e nós estaremos comentando a respeito de cada ponto aqui. Nós somos a única igreja em todo mundo, Fabiano. Em todo mundo as pessoas podem adorar Deus em espírito, mas em espírito e em verdade só na igreja católica com a presença da Eucaristia. Essa frase é típica de uma seita. Todas as seitas, se você for estudar elas, vão dizer: só há salvação na minha igreja. Se você sair da minha igreja, não há salvação. Só há salvação se você for membro da nossa congregação. Se você for membro da outra congregação, você não será salvo. Todas as seitas pregam que não há salvação fora dela. E esse pensamento aqui desta moça, como eu disse, a Igreja Católica pregou por muito tempo. Eles condenavam as pessoas que saíam da Igreja Católica até mesmo à morte. Aí é uma grande diferença entre igreja verdadeira e uma seita. E um dos pontos é esse. A seita diz que não há salvação fora da igreja. Já a igreja diz que não há salvação fora de Cristo. Então a seita propaga muito o seu nome, a sua placa, a sua denominação. A igreja propaga Cristo, que não há salvação fora de Cristo. Ela tira o texto do contexto. Se ela tivesse lido realmente esse ponto, capítulo 4 de João, ela veria que Jesus está tratando exatamente disso. Ou seja, o Senhor está evangelizando uma mulher samaritana. Chega um ponto que ela pergunta: Senhor, nossos pais adoraram no monte, mas os judeus dizem que a adoração verdadeira é em Jerusalém. Então Jesus diz para a mulher: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai. E aí entra o versículo 23 que ela diz que a hora vem, a hora é esta, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então o contexto aqui já explica que Jesus está condenando aquelas pessoas que estão dizendo: adoração verdadeira é em Jerusalém. Não, adoração verdadeira é no monte. Não, adoração verdadeira é na minha igreja. A adoração verdadeira é só dentro da minha congregação. Jesus aqui está condenando, porque ele está dizendo que a adoração verdadeira viria em espírito e em verdade. Isso quer dizer uma entrega completa na adoração a Deus. Aonde você estiver, se o teu coração estiver limpo, se o teu espírito estiver pronto para adorar ao Senhor, aonde você estiver, você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Então dizer que dentro de um lugar, dentro de uma igreja, somente ali é a adoração verdadeira, é uma grande heresia e falta de conhecimento bíblico. Vamos para o segundo ponto. Se aqui na Igreja Católica é onde nós podemos adorar Deus em espírito e em verdade, no final dos tempos, Deus acabou de me dar uma revelação agora.
Essa segunda fala dela aqui também identifica-se a uma seita. Se você for estudar as seitas, inclusive nós temos um vídeo aqui no canal falando a respeito do que é uma seita, vou deixar lá na tela final. Se você for estudar a respeito da seita, geralmente 99% das seitas ela começa com uma revelação ou com uma visão. Isso não quer dizer que nós não cremos em revelação e visão. Nós cremos nos dons espirituais. Porém, uma experiência que a pessoa teve com Deus não pode ser mais valorizada do que a própria palavra de Deus. Porém, qualquer revelação, qualquer profecia, ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Já uma seita não. O camarada teve um sonho, uma visão, dormiu de barriga cheia, teve lá um sonho e ele diz assim, Deus falou comigo, Deus me mostrou. Mas ele não coloca aquilo que ele recebeu contra a palavra para ver se é verdadeiro ou é falso. E ele vai alicerçando ali a sua seita nesta visão que ele teve. Ele vai alicerçando aquela seita naquela revelação que ele recebeu. E isso é típico de uma seita. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra de Deus ela foi divinamente inspirada. Não tem como haver uma revelação que contradiz a palavra. Não tem como receber uma profecia que contradiz a Bíblia. Não, porque a Bíblia foi inspirada. O Espírito Santo inspirou pessoas para escreverem a Bíblia. Será que ele vai usar agora pessoas para se opor à Bíblia? Não, alguma coisa está errada aí. Vamos então para o terceiro ponto. No final dos tempos, a barca de Noé será a Igreja Católica. Algo que nós precisamos sempre lembrar é que a salvação não está no poder da igreja. Ou seja, é claro que um salvo tem prazer de congregar em uma igreja. Agora, Deus não designou esse poder simplesmente a denominação A ou a denominação B. Se você for ler toda a Bíblia, você vai ver que Jesus, em todo o tempo que ele ficou com os discípulos, ele não deu nome nenhum de igreja. Você vai ver que os apóstolos, por exemplo, Pedro, como também Paulo, nenhum deles estabeleceu a igreja nossa é fulano de tal. Não, porque eles não tinham essa preocupação. A preocupação deles era pregar o evangelho. Em toda a Bíblia, Deus não deu poder a uma única igreja dizendo só haverá salvação dentro desta igreja. Porque, como eu disse, quando há esta afirmação, esta igreja não é igreja, é uma seita. Porque ela diz só há salvação dentro da minha congregação. Então, a palavra do Senhor é clara ao dizer que a salvação está em Jesus. Jesus veio para os que eram seus o rejeitaram, o povo judeu. E aí a Bíblia diz, mas todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, se você recebeu a Cristo, você recebe a condição agora de filhos. Filhos, é claro, por adoção, por intermédio de Jesus. Quando Paulo está evangelizando o carcereiro lá, o que ele diz? O carcereiro pergunta, o que eu devo fazer? O que ele diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, ele está dizendo que salvação independe do lugar. Deus vai arrebatar os seus salvos de várias congregações. E essa briga é uma briga besta das pessoas acharem que a sua igreja é melhor, que a sua congregação é melhor. Isso é só para enganar as pessoas. Não existe salvação fora de Cristo. Ou seja, se você não entregou sua vida a Cristo, você não será salvo. Você pode estar dentro da igreja, mas se você não confessou Cristo com os teus lábios, você não será salvo, pois não há salvação fora de Cristo. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, quando é descido o Espírito Santo em Atos 2, quando ele está falando com o povo ali, algumas pessoas perguntaram para ele, dizendo assim, que faremos, homens, irmãos? E o que Pedro responde? Pedro diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se a pessoa se arrependeu e confessou Cristo como Senhor, agora sim ele se torna filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo e não por intermédio da congregação ou da igreja. Paulo diz mais que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É somente ele o mediador. O próprio Jesus diz para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a igreja, ela não é o caminho. A igreja, ela aponta para o caminho que é Cristo. Falando ainda em salvação, Jesus, quando falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Porque aquele que não nascer de novo da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus.
Ele está falando de um novo nascimento aqui, que começa com o processo da regeneração, que é quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, nos convencendo do pecado e nos levando até Cristo. E finalizando com o quarto ponto. No final dos tempos, Deus acabou de me dar uma revelação agora. No final dos tempos, a barca de Noé será a Igreja Católica. Ela cita aqui Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Mas quem é esta igreja de Cristo? A igreja de Cristo é composta por pessoas, como a gente já disse, que se arrependeu dos seus pecados e confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. Vale lembrar que a igreja não é uma pessoa. Eu não sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Eu só sou igreja, nós só nos tornamos igreja quando nós estamos em comunhão. Quando estamos ligados uns com os outros, aí nós somos igreja. Se eu estou separado, eu não sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Nota que a igreja de Cristo é formada por pessoas diferentes que confessaram a Cristo como Senhor e foram batizados. Olha o que Paulo diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livre, e a todos temos bebidos de um Espírito. Ou seja, se a pessoa confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e ele está andando em conformidade com a palavra de Deus, ele agora faz parte do corpo de Cristo. Ele faz parte da igreja, aonde o próprio Paulo diz que o cabeça da igreja é Cristo, e não o líder da seita, não o líder da igreja. Cristo é o cabeça, nós somos os seus membros em particulares. Então esta igreja que as portas do inferno não prevalecerão, são aquelas pessoas que estão ligados em Cristo, como o próprio Jesus falou lá em João capítulo 15, eu sou a videira, vocês são as varas, toda vara que está em mim produz fruto. Então, ou seja, nós somos igreja de Cristo quando estamos ligados em Cristo, entendendo que Cristo é o cabeça. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho a respeito desse assunto. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e compartilhe nas tuas redes sociais, e que Deus vos siga abençoando.